mais para frente, algum conteúdo escolar, ela também vai ter implicações no que ela pensa sobre ela, autoestima, como ela consegue se socializar muitas vezes. Então, a dificuldade de aprendizagem, ela não se reduz àquele conteúdo que a criança está com dificuldade de aprender, né? Ela amplia e ela pode influenciar muito fortemente a vida da criança em outros âmbitos. Tem 2 filmes que eu me lembrei como muito marcantes, que eu queria comentar com vocês, que trazem isso de uma maneira muito clara, muito forte. Um deles é a história de Helen Keller, que, na verdade, eu acho até que a autobiografia dela é mais interessante, porque a gente faz um mergulho no relato dela mesma. A Helen Keller, ela nasceu uma criança normal, mas com 19 meses ela teve uma doença, uma febre muito forte, que levou vários dias para passar, e depois disso ela perdeu a visão e a audição. E dessa época, então, 1 ano e meio até mais ou menos os 7 anos, quando ela conheceu a Anne Sullivan, que é a professora que veio para ajudá-la, ela descreve no livro que era um período assim de escuridão, que ela ficava assim, o único conforto que ela conseguia sentir era quando ela estava no colo da mãe. Às vezes as coisas a interessavam, ela conseguia conversar com gestos, mas e uma fase que ela chama de uma fase escura da vida dela, e que ela tinha frequentemente arroubos de raiva, de muito assim, de querer se comunicar e não conseguir. Quando a professora vem, que era uma pessoa especializada em ensinar, né, a língua de sinais, há um momento que é uma virada na vida dela, que é quando ela percebe, ela põe a mão na água e a professora escreve água na língua de sinais na mão dela e repete. Nesse momento ela se dá conta que aquela palavra é o nome da água. Quando ela se dá conta disso, o mundo se descortina para ela. Naquele mesmo dia ela já pede para conhecer várias palavras. Daí para frente, ela se desenvolveu normalmente. Ela foi para a faculdade, ela fez direito e se transformou numa advogada muito requisitada justamente para questões de direitos de pessoas com deficiência. Não foi um processo fácil, mas ela construiu toda essa jornada. E eu fico pensando, nossa, nesse exemplo, a gente tem uma dificuldade que não dava para ser mudada. A condição da cegueira e da surdez não tinha como mudar, mas foi um trabalho que auxiliou ela a desenvolver outras potencialidades que permitiram que ela se desenvolvesse, desabrochasse para o mundo e colocasse seu potencial no mundo. Eu acho esse exemplo muito incrível. E um outro exemplo que eu queria trazer aqui, esse é de um filme. O filme se chama Como Estrelas na Terra, Toda Criança é Especial, e conta a história de um garoto, o filme é na Índia, que tem uns 9 anos, mais ou menos, está no 3º ano, e vai muito mal na escola, só tira 0, começa a acontecer situações dele ficar muito bravo, dele não fazer as coisas, ele fugir da escola, ele começa a ter esses comportamentos rebeldes, até que chega num momento que ele pede para o irmão assinar um papel, ele fugiu, passou a manhã na rua, e pede para o irmão assinar um papel dizendo que a mãe tinha autorizado. E quando descobrem isso, os pais resolvem mandar ele para um colégio interno, porque os pais também não sabem mais o que fazer com ele. Quando chega no colégio, as coisas são mais duras ainda, os professores são mais rígidos ainda, ele continua só tirando 0 e esses comportamentos de revolta vão aumentando, até que chega uma hora que da revolta ele vai para a apatia. Ele não responde mais, ele não se interessa mais por nada, até que chega um outro professor que vai substituir o professor de artes. E esse professor, assim que vê, primeiro chama muita atenção do professor
que o Ixan é apático, ele não faz, né? Esse professor chega tocando flauta, convidando todo mundo para dançar, a classe toda se anima, depois ele convida as crianças a fazerem um desenho livre, e eram coisas que antes o Ixan adorava, porque ele era uma criança também que tinha uma visão muito particular do mundo, ele via as coisas se movendo, ele era muito interessado por pequenas coisas da natureza, uma imaginação muito fértil e gostava muito de pintar. E ele chama a atenção desse professor, que começa a ir atrás, vai olhar os cadernos dele, e esse professor percebe que ele tinha dislexia, que ele espelhava as letras, ele não conseguia reconhecer as letras nem os números. Então, ele não conseguia ler e não conseguia dar conta das coisas da escola, não por falta de inteligência ou por falta de vontade ou por preguiça, eram todas coisas que estavam sendo interpretadas em relação a ele pelo contexto, professores, pais, mas esse professor faz uma virada, percebe isso e vai até os pais, conta isso. O próprio professor foi uma criança disléxica, então ele tem uma relação muito forte com a criança e conversa na escola se ele poderia, em paralelo, começar a ensinar o Ixan, trabalhar com ele para ele poder construir essa noção, construir essa alfabetização mesmo. E que nesse período que os professores avaliassem ele oralmente, que não cobrassem dele a parte escrita enquanto ele estivesse trabalhando. E o diretor topa. Agora eu vou fazer uma pausa no filme, depois eu conto para vocês a continuação, porque justamente eu pensei em trazer para vocês, como a gente tem um tempo curto, eu pensei em trazer um exemplo numa situação clínica. Por exemplo, se a gente tem uma criança com dificuldade de alfabetização, o que a gente faz? Onde a gente procura? Né? Como que a gente pode buscar avaliar onde poderiam estar as causas dessa dificuldade, para trabalhar na causa, né? E assim ajudar essa criança a dar continuidade no desenvolvimento. Então, pensei em trabalhar isso um pouquinho com vocês e depois voltar para a intervenção que o professor fez e que funcionou super bem. Então, a primeira coisa é essencial, mesmo que a gente tenha objetivos e referências que a gente vai olhar, o que a criança construiu, não construiu, é essencial a gente olhar e ouvir essa criança. Levar em conta que é uma individualidade, que ela está se expressando em tudo que ela faz, que ela não faz, no que ela diz, no que ela não diz, nos brinquedos, nas atividades que ela escolhe. O tempo todo a criança está se expressando. A gente é que precisa, muitas vezes, desenvolver a possibilidade de ver e ouvir, né? Sair da caixinha e levar em conta essa criança na individualidade dela. Então, isso é muito importante. Tendo isso como um ponto de partida, eu penso que a gente precisa olhar vários aspectos que podem estar influenciando essa dificuldade de alfabetização, por exemplo. Então, o primeiro deles, como que essa criança construiu as noções de espaço, tempo e causalidade? Isso a gente vai conseguir olhar, por exemplo, na forma como a criança monta uma cena com miniaturas, se a gente consegue reconhecer aquela cena como algo que existe na nossa sociedade. Então, aqui tem uma cerquinha com alguns animais, é uma fazendinha, ou aqui é um circo, ou aqui é uma cidade, eu olho e reconheço. Ou não, a forma que ela organiza as coisas no espaço é caótica, eu não consigo reconhecer. Como que ela, quando ela fala, eu consigo reconhecer que tem um momento que já aconteceu, um momento presente e um momento que vai acontecer, né? Passado, presente e futuro, tão perceptíveis no discurso. Ela consegue conectar a causa e o motivo, ela usa o conectivo porque, a causa e a consequência. Essas noções de espaço, tempo e causalidade, elas são assim uma moldura para a gente poder aprender, né? E todas essas atividades com o corpo na primeira infância, elas são fundamentais para a gente construir essas noções.
Então, esse seria um primeiro ponto a ser olhado, se essas noções estão bem construídas. Lateralidade, domínio do próprio corpo no espaço, isso também é muito importante, né? Como que é o domínio, quanto a criança conhece do seu próprio corpo? Ela sobe numa árvore, ela consegue pular a amarelinha? Qual é o lado dominante, né? Também a parte da motricidade fina, como ela segura num lápis, como ela segura no garfo. Ela é dona do seu próprio corpo, porque ser dono do seu próprio corpo é muito importante no sentido de uma segurança pessoal. E o corpo no espaço é a nossa referência no mundo. Se a criança está com essa referência frágil, se está difícil isso para ela, provavelmente outras coisas também estarão. Então, é muito importante a gente olhar isso. Símbolos e representações. Estou falando de uma criança com dificuldade na alfabetização, na linguagem escrita, aquisição da linguagem escrita. Antes da linguagem escrita, a gente tem uma coisa bem mais ampla, que é a simbolização. Então, como essa criança brinca de faz de conta, como é a imaginação, a fantasia dela, como ela desenha, ela consegue levar para a folha de papel a organização espacial que ela fez, por exemplo, concretamente com alguns bonequinhos? Como é que está essa transposição do espaço concreto para o espaço da representação na folha de papel? Que tipo que ela traz nessa brincadeira simbólica dela? Né? Como que ela desenha? Isso tudo são informações que a gente vai conhecendo sobre como a criança, como está o nível da representação de uma forma geral. E aí a gente entra com mais atenção, como é a linguagem verbal dessa criança? Está mais ou menos como esperado para a idade, ou ela tem uma fala mais infantilizada? Ela tem uma fluência verbal ou não? Outra coisa que é importante, o discurso é coerente ou é difícil de entender, né? Aqui na linguagem verbal, eu pus um asterisco para lembrar de comentar com vocês que muitas vezes a gente vai percebendo que é uma questão que precisa de um encaminhamento para uma fono. Por exemplo, se a gente vê que a criança tem muita dificuldade para reconhecer os sons e relacionar o som com a grafia do som. Às vezes, tem crianças que têm a audição perfeita, porém, na hora de trabalhar a audição em nível cerebral, tem uma dificuldade de separar figura e fundo. Então, o que é para prestar atenção e o que não é. Isso é um trabalho, por exemplo, né, do processamento auditivo, que já seria para uma área de uma fono. Então, isso é uma coisa também importante da área da psicopedagogia, que é a interdisciplinaridade. A gente tem várias especialidades que podem trabalhar em conjunto, né? O contato com narrativas orais. Se a criança tem dificuldade de alfabetização, ela foi exposta a histórias, porque quando a gente conta uma história para a criança, um conto de fadas, principalmente se a gente conta decor, a gente está mostrando, trazendo para ela uma linguagem complexa em termos de vocabulário, de estrutura, que é diferente da linguagem muitas vezes usada na hora de alfabetizar. Mas é importante ela ter contato com a linguagem complexa, né? Como é que está o olhar do outro? Isso é muito importante. Eu pus um item só, mas ele é fundamental, né? Como os professores estão olhando para essa criança? Como a família olha para ela? Qual é o lugar que ela ocupa na família? E o contexto social mais amplo, como é que ele está olhando para essa criança? Né? Então, professores, as pesquisas que já são antigas, né, que estudavam o fracasso escolar, elas mostram para a gente com clareza que se um professor parte do princípio que a criança não tem como aprender, vai ser muito difícil ela aprender. É a tal da profecia autorrealizadora, né? Eu trabalhei com psicóloga escolar num colégio e eu lembro que era de uma riqueza incrível
saber a visão de cada professor sobre aquela criança. Muitas vezes vinham visões muito diferentes, e muito importante, né, a gente trabalhar isso. A família, como a família está vendo essa criança, né? Essa dificuldade de aprendizagem, como ela tem algum papel nessa dinâmica familiar? Aqui eu me lembro de um exemplo, para tentar clarear isso para vocês, de uma família de imigrantes e que trouxeram a criança para um atendimento numa instituição que eu trabalhava, porque a criança estava com dificuldade. Mas quando a gente foi olhar, a criança, na verdade, era o porta-voz de uma dificuldade da família toda com a adaptação no novo país. Se expressava na criança, mas a partir do momento que todos foram olhando a sua própria dificuldade, a criança foi deixando de apresentar o sintoma. Então, é muito importante no trabalho psicopedagógico esse contato com a família, contato com a escola, ter uma atenção e não deixar só na criança a situação, olhar as relações, os olhares, é fundamental. O contexto social, também eu tenho um exemplo pontual, que também tem a ver com casos de imigração. Tem muitos estudos que mostram que quando uma família imigra para um país que desvaloriza a língua e a cultura de origem dessa família, que foi para esse país, pode acontecer dessa criança perder a língua materna e ter dificuldades de aprendizagem. E que isso pode estar muito relacionado com esse contexto social que olha para essa criança dessa forma, desvalorizando a língua, a cultura. Então, é realmente um ponto que a gente tem que olhar com muita atenção, e o asterisco aqui é para eu me lembrar de comentar com vocês também isso, né? Que em psicopedagogia é fundamental esse trabalho com a família, com o contexto, com a escola, né? Afetos, relações e sentidos envolvidos com aquele conteúdo. Então, aqui a gente já entra num âmbito mais psi mesmo, né? Então, por exemplo, de repente, uma criança que fez uma ideia de que crescer é muito perigoso, ela está com medo de crescer, e aí a dificuldade de alfabetização pode ter a ver com isso, e não com as outras coisas, né? Autoconceito negativo e falta de confiança em suas próprias capacidades. Isso também vai influenciar fortemente a forma, né, a possibilidade dela aprender. Na forma de ensinar, nesse exemplo que eu dei para vocês do Ixan, fica claro, e agora então eu vou contar o finalzinho da situação, que a forma de ensinar aquela criança não estava atendendo às necessidades dela. Então, o que aquele professor fez? Ele começou a ensinar a criança. Primeiro, eles faziam letras grandes numa tábua de areia. Depois, ele escrevia na pele dele, de olho fechado, as letras, para ele dizer quais eram. Aí, eles faziam as letras com massinha, letras grandes, letras pequenas, ao mesmo tempo que faziam bonequinhos, bichinhos, num contexto de uma relação positiva. Depois, num quadro quadriculado, tipo uma lousa bem grande, fazendo um 8. No caso dele, era muito importante também, ele ouvia o texto que ele estava lendo em voz alta, e com muita paciência e muito perseverança, usando o corpo e diferentes sentidos para ir construindo as letras, os números, e dessa forma ele consegue se alfabetizar. Ao lado disso, no filme também é muito legal, que ele, percebendo o talento da criança para pintura, promove um concurso de pintura, e o Ixan acaba vencendo esse concurso. Então, ao mesmo tempo em que ele auxiliou ele a criança a superar as dificuldades, ele valorizou muito uma potencialidade que ele tinha. Então, eu acho muito legal esse exemplo por conta disso. E os 3 pontinhos aqui é que a gente pode abrir outras possibilidades, olhar para outros âmbitos ainda. E uma vez que a gente percebe onde estaria ou em que lugares, né, pode não ser um só lugar, aí a gente pensa numa intervenção que vai auxiliar essa criança
na aprendizagem. Aqui eu acho muito importante isso, né? Conhecer marcos do desenvolvimento é fundamental. Toda essa parte que eu trouxe para vocês, por exemplo, de espaço, tempo, causalidade, a parte da importância do corpo para se desenvolver. A gente poderia ampliar ali nos 3 pontinhos para as hipóteses da alfabetização. Claro, isso é fundamental, né? Ver como a criança escreve, claro, super importante. Então, marcos do desenvolvimento são fundamentais, mas eu gostaria de grifar que é muito importante a gente continuar vendo a individualidade, né? Crianças estão permanentemente falando e se expressando. Através de inúmeros meios, sentimentos, percepções, emoções, momentos, pensamentos, mesmo sem consciência. Bom, então na nossa elaboração a 4 mãos, nós achamos interessante compartilhar com vocês que impulsos podem vir da pedagogia Waldorf para quando a gente pensa nas dificuldades de aprendizagem. E a Beth fez a cama para mim quando ela falou sobre a importância dessas experiências motoras, sensoriais, essas experimentações que as crianças fazem nos primeiros anos de vida e que ajudam, auxiliam a criança a construir essas noções básicas sobre as quais o processo de aprendizado ele vai se fundar. Queria também acrescentar, antes da gente entrar especialmente na questão da pedagogia Waldorf, que existem alguns autores que estudam o impacto das relações afetivas, das primeiras relações afetivas no desenvolvimento infantil, que impacto isso é exercido no processo de aprendizado. Então, as crianças que nos anos iniciais tiveram relações afetivas seguras, né, tiveram 1, 2, alguns adultos de referência com os quais elas conseguiram construir relações afetivas estáveis, o chamado apego seguro, são crianças que vão vivenciar a entrada na escola, talvez como um momento de um pouco de estresse, mas que depois elas vão se mostrar muito seguras, né, nas atividades que são propostas na escola, e que provavelmente elas vão conseguir desenvolver um prazer em fazer o esforço que aprender requer. Crianças que não tiveram essa possibilidade, por N razões, né, dificuldades familiares, divórcios, uma condição socioeconômica instável, elas vão desenvolver um apego inseguro e vão vivenciar a escola, na verdade, muitas vezes como um lugar de angústia ou um lugar de medo. E isso, com certeza, vai ser ser um componente negativo, né, no estabelecimento de uma relação com o aprendizado. Então, se a gente olha para essas experiências iniciais da criança, tanto sensórios motoras quanto relacionais, a gente vê aí que estão duas colunas da possibilidade da criança estabelecer uma relação com o aprendizado que seja positiva. E eu acho que a Beth já deixou bem claro como isso é importante, a questão da autoestima no processo de aprendizado. Quando a gente olha para a pedagogia Waldorf, como a gente aqui não tem como avaliar, né, quem já conhece mais ou conhece menos a pedagogia Waldorf, depois, se vocês quiserem fazer perguntas no final, a gente pode aprofundar alguns temas. Mas a pedagogia Waldorf, ela foi criada há 100 anos atrás, em 1919, e junto com outros processos de renovação da educação, mas ela tem algumas características que são bem particulares. E, de início, uma proposta que olha para o processo educativo tentando abarcar tanto os aspectos afetivos, quanto os aspectos volitivos, a vontade, o fazer, e os aspectos intelectuais. Então, ela não se propõe a ser um processo educativo que se dirige só às capacidades cognitivas do aluno, mas que quer abarcá-lo nos seus outros aspectos também. E isso configura uma maneira de educar que é respeitosa em relação ao desenvolvimento, às faixas,
a cada fase de desenvolvimento infantil, como a Beth falou, não rigidamente, mas olhando a grosso modo que em cada momento a criança deve conquistar e que se torne uma base segura para aquilo que vai vir lá adiante. Quando a gente entra num jardim de infância Waldorf, a gente vai ver que a preocupação das professoras e dos professores não está na alfabetização ainda, mas em possibilitar uma gama muito ampla de experiências sensório-motoras para as crianças. É um lugar de muito estímulo, de muito uso da linguagem oral, dos gestos com sentido, com significado, um espaço das narrativas, de experimentação das crianças em termos de atividades de cuidado do cotidiano do seu próprio espaço, de brinquedos que estimulam muito a imaginação das crianças, de brincar livre, né, de livre movimentação, de muita experimentação motora. A Beth deu exemplo de subir na árvore, subir na árvore, no balanço, na perna de pau, pular corda, amarelinha, várias coisas, várias experiências que as crianças têm nesse campo. Então, a pedagogia Waldorf entende que tudo isso é muito importante para aquilo que vai acontecer depois no ensino formal, no processo de alfabetização, no aprendizado das 4 operações. Uma outra característica da pedagogia Waldorf, que ela é muito marcante, se a gente pensar no exemplo que a Beth trouxe, desse filme que faz o relato da experiência da criança com dislexia, quase a gente poderia dizer que o professor dele era Waldorf, né? Ele parte da vivência concreta, da experiência corporal, e sob essa experiência concreta e corporal é que depois vai sendo construída a possibilidade da gente descolar dos objetos concretos e pensar abstratamente. Então, os primeiros anos do ensino fundamental na escola Waldorf, eles permitem que a criança ainda faça muitas experiências no concreto, faça matemática com pedrinhas, com sementes, utilize seu próprio corpo nesse processo, desenhe as letras na água, na areia, grande, né, com o próprio corpo, até com os pés, né? Então, todas essas experiências, elas seguem nos primeiros anos do ensino fundamental, acompanham o processo de alfabetização, acompanham as primeiras aquisições da matemática, para que, respeitando o tempo de cada criança, elas possam depois prescindir desse apoio concreto. Um outro elemento importante, que eu acho que vale a pena dizer, é que é permitido à criança uma individualização do conteúdo. Então, além do professor de classe contar, fazendo muito uso da imaginação e das narrativas, apresentando os conteúdos que vão ser trabalhados na escola, de forma que a criança se engaje com todo o entusiasmo, tenha interesse, queira saber o que vai acontecer com os personagens da história. Ao mesmo tempo, existe uma parte, né, que é o trabalho concreto de cada criança no seu próprio caderno, nas atividades concretas, que são desdobramento desses conteúdos, e que é um processo pessoal, individual, de individualização e transformação desse conteúdo, seja artisticamente, através do desenho, da pintura, seja nos trabalhos manuais. Então, a criança tem um momento de interiorizar e transformar esse conteúdo recebido e não só passivamente receber esse conteúdo. A pedagogia Waldorf, ela se propõe a ter um olhar individual, então existe um olhar do professor para o grupo, para aquilo que o grupo tem como características, mas também uma compreensão de que cada criança, ela traz consigo na sua mochilinha as suas dificuldades e os seus talentos, e que o professor, na medida do possível, tem que trabalhar para oferecer para cada criança aquilo que ela melhor precisa para o seu desenvolvimento. Por último, eu acho que cabe falar que a Beth trouxe elementos importantes que já a gente poderia dizer há pelo menos 50, 60 anos nós sabemos do impacto que o olhar tem sobre o desenvolvimento do aluno, se é um olhar antipático, se é um olhar amoroso para esse aluno, o professor pavimenta, né, um caminho mais fácil ou mais difícil para os seus alunos.
às vezes a gente faz isso de forma inconsciente, é muito humano a gente ter mais facilidade de estabelecer relação com alguns alunos do que com outros, mas a pedagogia Waldorf propõe para o professor, para aquele que assume a tarefa como educador, de olhar para si mesmo e identificar em si esses elementos de simpatia, de antipatia, aquelas habilidades que o educador tem que desenvolver em si mesmo para melhor atender às necessidades dos seus alunos, num processo que a gente chama de autoeducação, né? Que do ponto de vista da pedagogia Waldorf também é um dos pilares do trabalho pedagógico que é desenvolvido na escola. Beth. E justamente com a autoeducação, eu vou fechar essa nossa conversa, né, essa parte, com uma citação do Steiner, né? Toda a educação é autoeducação, e nós, na verdade, como professores, somos apenas o ambiente em redor das crianças que se autoeducam. Eu acho essa é uma contribuição muito, muito grande da pedagogia Waldorf, esse olhar para si mesmo, esse desenvolvimento pessoal, né? E essa noção de que a criança também tem esse trabalho, ela também vai se desenvolver de dentro para fora. A gente precisa cuidar desse entorno, né? E uma citação da Luísa Lameirão, que eu acho muito, muito bonita também: todo adulto é um educador na presença das crianças. Cultivar nosso jardim interior é mantê-lo vivo, como diz Mário Quintana. O que mata um jardim é esse olhar vazio de quem por ele passa indiferente. E isso vale para o jardim de dentro da gente, de cada adulto educador, e também para o jardim da criança que a gente está olhando, né? E aqui trouxe para apresentar brevemente, então, os pilares desse curso de especialização em psicopedagogia que a gente está oferecendo pela Faculdade Rudolf Steiner, que está bastante baseado, ancorado na antroposofia e na pedagogia Waldorf e no Piaget e no construtivismo. A gente também vai ter elementos, né? Vai ter disciplinas sobre neurociência, psicanálise, fenomenologia e antropologia, com o intuito de situar o aluno em relação à contribuição dessas áreas, para que ele possa também dialogar e ter uma formação mais ampla, didática da matemática e alfabetização, jogos, avaliações e intervenções construtivistas. A gente vai ter também recursos pedagógicos, pedagógico-terapêuticos da pedagogia Waldorf, acho que a Florência trouxe vários exemplos na fala dela, várias disciplinas artísticas que têm como objetivo o autodesenvolvimento do educador, mas que também podem se transformar em ferramentas para o trabalho, e também podem ampliar a forma desse adulto lidar com a educação, né? Lidar com o trabalho de uma forma mais criativa, mais conectada com ele mesmo. Avaliação psicopedagógica clínica e institucional, que a gente tem esses dois âmbitos de possibilidade de trabalho, né? Um psicopedagogo pode trabalhar numa escola, num hospital, numa empresa, ou pode fazer um trabalho clínico em consultório. Dificuldades de aprendizagem, trabalho com família e interdisciplinaridade também estão contemplados, e a gente vai ter no curso uma prática psicopedagógica supervisionada, na qual os alunos vão oferecer atendimento com supervisão dos docentes do curso. E aí, para terminar, a gente pôs essa aqui. Olha, qualquer criança me desperta dois sentimentos: ternura pelo que ela é e respeito pelo que poderá vir a ser. Pronto. É isso, pessoal. Isso é o que a gente preparou para apresentar. Não sei se chegaram questões, como é que tá, Melanie? Muito obrigada, Beth, Florência, muito interessante, muito instrutivo, muito bom olhar para tudo isso.
e pensar aí nessas crianças que precisam tanto da nossa ajuda. Nós temos algumas perguntas, eu vou começar, é uma da Andréia, e ela diz o seguinte: meu filho tem 8 anos e terminou o 2º ano, aprende facilmente, lê bem, mas se perde em enunciados longos de exercícios e interpretação de texto. Recentemente, confirmamos TDAH, TEA, TEA, leve, antiga síndrome de Asperger. Qual profissional pode ajudá-lo com enunciados longos e interpretação de texto? A psicóloga ou a fonoaudióloga? Atualmente, ele faz psicoterapia e trocou de psicomotricidade para terapia ocupacional. Para vocês, uma das duas. Bom, estou aqui pensando, né? Eu acho um pouco difícil dizer isso assim, porque eu não conheço a criança, ela já está em atendimento por profissionais, né? É difícil dizer assim de fora, é esse tipo de profissional. Se ela está no acompanhamento psicoterapêutico, deve ter também um sentido. De repente, nesse caso, o melhor seria levar essa pergunta para as pessoas que atendem essa criança, porque elas têm essa visão da criança e podem explicar melhor o porquê de, nesse momento, a psicoterapia e não um trabalho para ouvir as sentenças, né? E ainda tinha uma psicomotricista que também trabalhava, né? É Sim, isso? sim. Um trabalho psicomotricista. Eu acho, eu tenho dificuldade em dar um palpite assim, sem conhecer a criança e sabendo que tem colegas atendendo que podem falar aí, né, de um lugar do conhecimento da criança, né? Obrigada, Beth. Tem aqui uma pergunta sobre o curso. No curso de pós-graduação em psicopedagogia oferecido pela Faculdade Rudolf Steiner, o aluno aprende a alfabetizar segundo a pedagogia Waldorf? Olha, a gente tem uma disciplina sobre alfabetização e isso vai, uma das formas de alfabetizar que vai ser trabalhada é a da pedagogia Waldorf, com certeza, mas eu acho que para se formar como um alfabetizador, aí o caminho seria mais fazer o curso de fundamental, né? Não sei o que vocês acham, mas aqui, nesse curso, a ideia é você ter uma noção de como é feito esse processo, se inspirar, beber dessa fonte na hora de trabalhar com a criança, mas para ser alfabetizador, eu acho que tem cursos mais específicos para isso. Obrigada, Beth. E aqui Só também. complementando, Sim? né? Principalmente porque para se transformar num alfabetizador Waldorf, tem todo um processo, né? Não é só alfabetização, tem todo um mergulho mesmo dentro da antroposofia, da proposta da pedagogia Waldorf, no fundamental todo, né? Que é uma continuidade, enfim. Só... Isso mesmo. Beth, pergunta para você. Boa noite. Essa especialização é presencial ou em EAD? É o Nelson que pergunta. Nelson, ela é um modelo híbrido. Ela vai ter aulas todas as quartas-feiras à noite remoto, um final de semana por mês, sábado e domingo presencial. E vão ter 2 semanas, uma em janeiro e uma em julho. O curso todo tem duração de 2 anos, mas o 1º janeiro e o 1º julho desse período, a gente vai ter uma semana intensiva, presencial. Então, é um modelo metade, mais ou menos. Beth, também aqui, mais sobre o curso. A Ana Luísa pergunta, diz boa noite, depois pergunta, a mediação escolar faz parte do trabalho de psicopedagogia? Eu acredito que sim. Esse trabalho dentro de uma instituição, você auxiliar na comunicação entre as pessoas que trabalham ali, né?
Acredito que sim, dentro dessa vertente institucional, que daí, na verdade, o psicopedagogo, ele é chamado para trabalhar e o foco dele é o processo educacional na instituição. Então, faz parte desse trabalho, por exemplo, um período de avaliação da instituição, conversando com todo mundo que trabalha lá, eventualmente com entrevista semi-estruturada ou não, mas para esse profissional poder fazer a visão dele do que está acontecendo ali, que está dificultando os processos de aprendizagem dentro da instituição. Depois de feita essa avaliação, ele conversa com todo mundo da instituição, propõe uma intervenção, e pode ser que a mediação faça parte da intervenção que ele vê como adequada nessa situação. Então, sim. Um assunto bem importante hoje em dia, né? Para as escolas e todos os âmbitos. Beth, a Sandra pergunta qual a duração dessa formação. 24 meses. Dura 2 anos. E ainda a Ana Luísa pergunta, na pedagogia Waldorf e na psicopedagogia, existe alguma abordagem específica que colabore para o bom desenvolvimento de crianças com TDAH? Acho que a Flor também é alguém que trabalha com isso, né, Flor? Olha, eu acho que todas as abordagens sobre as quais a gente falou um pouquinho antes na palestra, né, elas, de forma geral, são boas para todas as crianças. Então, essas são abordagens que a gente usa com frequência, posso falar no apoio pedagógico, então, mesmo as crianças um pouquinho mais velhas dos anos iniciais, do fundamental, a gente retoma essas experiências básicas, vamos dizer assim, infantis, para trazer uma base para o processo de aprendizado. Né? Sensoriais, motoras, a questão da autoconfiança do aluno, dele sentir que ele está sendo acolhido num espaço seguro, essas são elementos muito importantes. Eu acho que concordo, acho que é isso aí, tudo bem, é isso aí. Falando em experiência sensorial, a Daniela também pergunta se as experiências sensoriais e motoras estão cada vez mais incipientes. Não seria o caso da escola buscar um olhar para este tema e se adequar a essa realidade, apoiando que esse desenvolvimento continue nos primeiros anos escolares? A escola também não teria que buscar uma mudança ao invés de só fazer encaminhamentos para terapias externas? Com certeza. Posso responder, Beth? Deve. Manda ver. Com certeza, esse é o nosso ponto de vista que nós compartilhamos com vocês. A pedagogia Waldorf, eu sou suspeita, estou falando como pessoa física, muito suspeita, que eu acho que ela já, de início na sua proposta, ela já abarca essas questões, mas mesmo nas escolas Waldorf a gente observa, porque as crianças passam um tempo do seu dia na escola, o outro tempo elas estão tendo outras experiências diversas. A gente tem observado nos últimos anos um aumento muito grande nas crianças que aparecem com inabilidades motoras, com empobrecimento do desenho infantil, se comparado, faz 8 anos que eu estou no apoio pedagógico, nesse período de tempo eu observei essa transição do desenho infantil, principalmente das crianças pré-escolares, mas as escolas, elas estão tentando, dentro da escola Waldorf, por exemplo, proposta de sala de aula em movimento, que torna o primeiro ano ainda um ano de transição, onde as crianças têm aula em bancos que podem ser dispostos de várias maneiras, e o professor apela muito mais à movimentação infantil durante a aula principal do que em épocas passadas. Então, esse esforço, esse pensamento, ele está sendo trazido para dentro das escolas. Quando a gente pensa na pedagogia tradicional, aí eu posso falar menos, eu conheço menos também, mas eu acho que esses elementos, eles precisam sim ser cada vez mais incorporados pelas escolas. Complementando,
a gente apresentou aqui hoje um exemplo, um mergulho numa abordagem mais clínica, mas existe a abordagem institucional que tem justamente esse intuito preventivo, e aí seria, por exemplo, uma função de um psicopedagogo escolar de trazer esse impulso, de orientar professores, de fazer uma, né, de participar da elaboração de propostas pedagógicas preventivas em relação a algo que a gente está vendo que é uma dificuldade geral das crianças. Então, também combina com o que é possível e um trabalho, um campo de atuação da psicopedagogia também. Beth, a Laura tem uma pergunta para você. Já tem programação do curso, datas e horários? Olha, a gente tem, no site já tem a informação, né, disso que eu falei, quartas-feiras, finais de semana, um por mês. A gente tem a previsão de iniciar em abril do ano que vem, e os horários são esses, na verdade, já tem no site os horários, né, quarta eu acho que é das 6 da tarde às 10 da noite, que é o remoto, né, que é o professor tá em tempo real ali com os alunos, não são aulas gravadas previamente, mas cada um na sua casa. E esse final de semana por mês são sábados, das 8 às 5, das 8 da manhã às 5h20, eu acho, da tarde. Não, desculpa. No final de semana é das 8 da manhã às 7 da noite. No sábado e das 8 ao meio-dia no domingo. Quando for aquela semana intensiva, é que vai de segunda a sábado, daí das 8 da manhã às 5h20 da tarde. Mas isso está tudo no site, se você quiser olhar com calma. Eu coloquei o site no chat, tá bom? Para acessar. E Beth, nessa especialização, pergunta a Rosana, os profissionais terão estágios com crianças cegas e surdas? Não necessariamente. Eu dei esse exemplo no começo porque eu acho muito impactante de como uma coisa que a gente pode falar, nossa, limita muito, mas foi possível essa superação e ela desabrochar em toda a sua individualidade, mas não necessariamente. A Ana Paula pergunta, Beth, a parte prática do curso de atendimento a uma criança será feita presencialmente nas instituições parceiras? Sim, a ideia é que seja feita presencialmente na instituição parceira, e depois a supervisão pode ser que aconteça nas aulas remotas, mas o atendimento é presencial. A gente está prevendo isso. Mas ele só começaria, né? O curso está previsto para começar em abril. Aí a parte de atendimento começaria só em fevereiro de 2022. Então, se a preocupação é relativa à pandemia, essas coisas, acho que até lá já vai estar mais tranquilo, se Deus quiser, né? Deus queira. E a Ana Lúcia pergunta, Beth, para quem já tem formação em psicopedagogia, é possível fazer alguns módulos desse curso como complementação? Olha, essa pergunta agora você me apertou, não sei, preciso conversar com o pessoal da faculdade. Melanie, é possível? Eu acho que é uma coisa que a gente pode estudar, entrar em contato com a gente, né? Aí a gente estuda o caso e ver como pode ser conduzido, mas eu acho que é uma proposta interessante, né? Não sei o que você acha, Beth, para mim parece bem interessante. Sim, sim, podemos conversar. Tem gente agradecendo para a Beth e para a Florência, e eu acho que a gente conseguiu aqui passar pelas perguntas. Então, não sei se vocês querem ainda dar algumas palavras finais. Eu acho que Posso falar, Beth? Depois pode. você finaliza. Eu acho que esse tema não só das dificuldades de aprendizagem, mas o tema da gente pensar numa escola que abarque as diferenças. Eu acho que existe numa ponta a necessidade de oferecer para as crianças muitas vezes um atendimento especializado que seja respeitoso, um atendimento especializado que consiga olhar para todos esses campos que a Beth trouxe, né? Que não reduz a dificuldade da criança, alguma coisa que mora só nela,
mas que veja que essa dificuldade ela está em relação. Ela está em relação com a família, ela está em relação com o nosso tempo histórico, né, a sociedade onde a gente vive, o que é exigido, o que a escola exige da criança, em que momento, porque muitas vezes a escola exige coisas da criança que ela ainda não tem condições de dar. Então, se a gente não respeita esses momentos das crianças, a gente coloca as crianças na situação de fracassar. Então, que seja esse olhar ampliado, e me parece que o curso ele se propõe a oferecer aos futuros profissionais esse olhar ampliado, essa capacidade de transitar aonde mora essa dificuldade, como pode ser a melhor intervenção. E também pensando no campo da instituição, o que a instituição escolar pode flexibilizar, pode modificar, pode, no seu olhar, na sua forma de funcionamento, para favorecer o processo de aprendizado das crianças. Então, acho que são 2 campos de atuação bem importantes para os psicopedagogos. É isso. Fechou. Fechou, né? Ficou muito gostoso. Muito obrigada a todos, muito obrigada, Florência e Beth, pela participação de vocês. Aqueles que têm interesse, existe uma ficha de interesse que pode ser preenchida no próprio site, no curso de psicopedagogia, para a gente conversar aí mais para frente, conversar com a Beth que vai justamente ser a coordenadora deste curso, a Florência está junto com ela, mas a Beth que vai tocar. Então, quem tiver interesse, preencha lá a ficha, mande para nós, a gente mantém contato com vocês e manda as comunicações acerca do curso. Semana que vem nós vamos ter uma finalização do ano com o trabalho da Thalita, que vai falar um pouco sobre o ensino religioso na Escola Waldorf. Eu acho que nessa época do Natal vai ser um bom encerramento também, né? E aí a gente fecha esse ano e reza muito para acordar num novo ano melhor, né? Mais saudável, com perspectivas muito importantes aí para o ano de 21, e em fevereiro a gente daí retoma os nossos webinars também. Então, muito obrigada pela participação, muito obrigada, Beth, muito obrigada, Florência, e boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Tchau, Carla. Abram